Hoje eu vou falar de um profeta que foi abençoado por Deus, o profeta Elias. A palavra de Deus diz que ele foi totalmente usado por Deus para fazer a obra do Senhor. Eu vou ler em 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujas face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. A palavra de Deus nos diz que Elias, ele era um homem usado por Deus. Ele disse ali o profeta Elias para aquele rei Acabe ali que não ia derramar chuvas. Ali muito tempo ali ia ter uma enorme seca, mas eles zombavam, eles achavam que Elias era um homem que falava tudo na carne. E a palavra de Deus nos diz que Elias, ele foi um homem muito usado por Deus aqui nessa terra, na época que ele esteve aqui. A palavra de Deus, a gente lendo, a gente não encontra nome de pai, mãe, parentesco de Elias, mas nós sabemos de uma coisa, que ele foi um grande homem de Deus, usado totalmente por Deus, diz a palavra do Senhor. Elias era um profeta, ele profetizou a seca, né? E isso aconteceu. Elias, ele profetizou também fogo cair do céu, e isso aconteceu. Elias conhecia a palavra de Deus como ninguém, diz a palavra do Senhor. Ele tinha ali aquele amor, aquele diretamente com Deus, como ele falava. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e ele tinha sabedoria para falar com Deus, diz a palavra do Senhor. Ele era totalmente conhecedor da palavra, e a palavra de Deus nos diz: Elias era perseverante na oração. Ele era perseverante na oração, por isso que ele tinha uma grande intimidade com Deus. Assim que nós devemos viver, em oração, que em oração onde nós alcançamos a intimidade com Deus. Elias sabia que Deus é bom, e com seus filhos, sempre ele dizia: Elias, o meu Deus, ele é bom, ele vai me ouvir quando eu clamar na hora das orações. Ele tinha uma intimidade total com Deus. E Elias, seu nome, diz a palavra de Deus, o significado de Elias: o Senhor é Deus. Ele era um homem totalmente usado por Deus, até o significado do seu nome, Elias, o Senhor é Deus, diz a palavra do Senhor. Foi um representante de Deus, diz a palavra do Senhor, aqui na terra. Ele derrotou 850 profetas de Baal, diz a palavra do Senhor, e o matou também. Ele foi usado por Deus para matar 850 profetas de Baal, diz a palavra do Senhor. E ele também foi um homem usado por Deus totalmente, diz a palavra do Senhor. Elias desafiou Acabe no Monte Carmelo, diz a palavra do Senhor. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não via obstáculo, ele não via barreira, assim como João Batista. Eu comparo assim Elias como João Batista, falava aquilo que Deus mandava. Ele não era covarde na hora de passar a mensagem do Senhor. Diz a palavra do Senhor, tanto Elias como João Batista era um profeta totalmente dependente de Deus. Aquilo que o Espírito Santo mandasse falar, eles falavam. Eles não olhavam não para as consequências da vida, sim falava, porque eles sabiam que Deus ia o proteger, eles sabiam que Deus ia cuidar dele. E se um dia partir, até porque foi o tempo, como foi de João Batista, o tempo dele, foi um fim triste, diferente de Elias, sim, foi decapitado, a sua cabeça foi colocada numa bandeja, João Batista. Elias não, ele subiu com cavalos e carruagem de fogo diretamente ao céu, mas eles tinham a mesma característica de falar a verdade. Assim que nós devemos ser verdadeiros, não importa o que aconteça, deixarmos de ser um covarde e verdadeiramente pregar a palavra, o que diz, como Elias e João Batista falava e pregava. E diz a palavra do Senhor também, ele foi um representante, como eu já falei, ele matou 850 profetas de Baal.
ele matou todos eles. Deus mandou e ele fez, diz a palavra do Senhor. Elias teve uma grande vitória, mas se sentiu desanimado quando foi ameaçado por Jezabel. Ele fugiu, diz a palavra do Senhor, e pediu para Deus que o matasse. Ele pediu Elias a morte para Deus, porque ele estava fugindo ali daquela rainha que era Jezabel, uma mulher prostituta, aonde muitos servos de Deus ele fez cair, diz a palavra do Senhor, com a sua prostituição, Jezabel, e ele fugiu dela com medo de morrer, e diz a palavra do Senhor, ele pediu até a Deus a morte. Eu creio assim como se fosse uma depressão, porque ele sabia que ela era uma mulher rainha, com seu esposo Acabe, eles tinham poder, mas também ele sabia que Deus tinha um poder maior, mas ele foi um ser humano, ele era um ser humano, como qualquer pessoa que pode se entristecer, pode se desanimar, como Elias pediu a morte ao Senhor, pode entrar em depressão, é ser humano. E diz a palavra do Senhor, ele fugiu e se escondeu numa caverna. E diz a palavra do Senhor que lá, enquanto ele estava escondido, diz a palavra do Senhor, Deus usou um anjo para levar o alimento para Elias. Deus usou esse anjo para o alimentar. A palavra de Deus diz que também ele usou um corvo também para alimentar Elias, tanto de dia como de noite, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, né, que Elias se escondeu numa caverna. Deus mandou um anjo, como eu já falei. E diz a palavra do Senhor que Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, conhecido como também Sinai. A palavra de Deus nos manda nesse momento a te dizer: você pode estar passando por depressão, por medo, mas diz a palavra do Senhor, continue a sua jornada com fé, não deixe que o inimigo venha te entristecer. Deus mostrou para Elias que ele nunca teve só, ele usou um anjo para alimentar, ele usou um corvo para o alimentar de dia e de noite, ele livrou Elias. Deus livrou Elias daquela perigosa Jezabel. Ele foi um homem totalmente usado por Deus. E eu deixo essa palavra nesse momento para você. Confie no Senhor. Não fuja não. Elias fugiu, mas não fuja não. Cumpra o seu chamado, que Deus vai te usar grandemente. E se você se acovardar, ter medo, fugir, mas não se preocupa não, que o Senhor Jesus está contigo. E eu deixo essa palavra nesse momento para você. Siga o exemplo de Elias, um homem de Deus, teve as suas fraquezas, mas ele era um ser humano, mas totalmente dependente de Deus. E eu deixo essa palavra para você nesse momento.